Vamos começar. Boa noite. Eu queria começar a conversa pensando se você já teve a oportunidade, a experiência de se surpreender com alguém que talvez era um pouco caladinho na dele, na dela, se for uma moça, uma senhora, e que de repente se colocou ao seu lado numa circunstância crucial, e que, com uma quantidade muito pequena de palavras, conselhos, exortações, te deu a impressão de ser compreendido totalmente. Talvez você se percebeu diante de uma empatia gigantesca ao lado dessa pessoa, caladinha, na dela, uma pessoa que talvez não é um grande ou uma grande oradora, mas que se posicionou do jeito certo, fazendo e falando a coisa certa, de modo que você percebeu-se lida ou sentida por essa pessoa. Há pessoas que nos surpreendem. E muito provavelmente, você estava diante de uma pessoa de temperamento melancólico. E talvez, lendo assim, ouvindo melancolia, às vezes tem uma tendência de pensar isso de forma pejorativa. Mas a verdade é que o nosso propósito, vendo um pouquinho essa série, falando dos temperamentos como um todo, a nossa pretensão é trazer à luz a possibilidade de você ver um quadro geral dos temperamentos e saber que todos eles são absolutamente necessários. E cada um cumpre ali a sua função. A verdade é que nós gostamos de uns adjetivos mais que os outros. Mas todos os temperamentos são bem-vindos em todos os níveis de relações humanas. Todos. O temperamento, eu acredito nisso, que eu acho que é o temperamento mais rico de todos os temperamentos. Mais rico. É aquele temperamento que tem uma capacidade gigantesca de experimentar toda a gama de emoções, positivas e negativas. Ele tem um olhar sensível para a realidade, muito diferente do pragmatismo do colérico. O mesmo pôr do sol tem uma conotação, um significado, uma profundidade muito diferente para alguém que tem o temperamento melancólico como seu principal.
Os detalhes são importantes. A maneira como as coisas acontecem são importantes. Não basta só acontecer, o como também é importante. Por isso que não é raro que a gente veja pessoas com esse temperamento que por muitas vezes são bastante introspectivas. Eles são artistas, porque eles conseguem traduzir a realidade do ponto de vista deles numa tela, numa canção, num filme, na produção de um filme, numa fotografia, num poema. Os melancólicos, eles conseguem trazer cor para o mundo, sabor para os acontecimentos. É um temperamento extraordinário, muito rico. Mas ao mesmo tempo, eles correm um risco de enveredar na profundidade dos seus próprios corações e caminhar por estradas escuras. Porque às vezes eles olham mais para o que eles estão sentindo do que para os fatos. Pressupõem mais do que experimentam de fato a realidade. Se fecham, sofrem, choram, se isolam. Por isso, um texto que serve de conforto e ao mesmo tempo de advertência, de encorajamento, mas também de correção para a pessoa que tem como melancólico o seu temperamento mais forte, é o texto de Paulo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É um texto mal administrado quando a gente lê ele só assim, né, fora do seu contexto. Mas é porque, às vezes, para o melancólico, algumas circunstâncias são muito cruciais, muito profundas. E por ser tão pessimista, ele supõe: eu não vou conseguir aguentar o que está por vir. Eu não vou conseguir aguentar. E eles se fecham. Mas a palavra de Deus, para o melancólico e para todo aquele que está divagando, dialogando com o isolamento, com a depressão, com dias cinzas, você pode tudo e aguentar tudo, até os dias cinzas, porque Jesus te fortalece. E o nosso personagem de hoje é o Moisés. Talvez é o mais melancólico de toda a Bíblia. Um líder proeminente, uma pessoa extraordinária em vários sentidos. Mas eu queria atenção a algumas das muitas características, eu não vou conseguir falar de todas, né, porque senão a gente vai transcender o sanguíneo, né? E o sanguíneo a gente demorou quase 40 minutos, né, para a gente poder abordar todo o contexto, né, do sanguíneo. Eu não lembro exatamente o time, né? Uns 40, 42 minutos aproximadamente. Então, o pessoal tem um registro aí, depois eles compartilham com vocês. Então, assim, algumas das características do Moisés é que ele é introvertido, de fato. Ele é alguém analítico, ele é sensível, mas, ao mesmo tempo, ele é abnegado. Ele é um amigo leal. Ele é talentoso, talentosíssimo. Perfeccionista. Apegado a detalhes. Se você vai ler o começo ali da Bíblia, né, aqueles primeiros livros, você vai ver Moisés falando como uma construção tem que ser feita. Ele dá peso. Ele explica qual é o material, a espessura. É muito detalhe. Rico em detalhes. A cor. É um artista. O melancólico Moisés, ele desbrava para nós o que de fato um melancólico pode ser, ou o potencial de um melancólico. E que muitas vezes
nós atentamos mais para os pontos negativos e não nos damos conta da beleza por trás desse temperamento. Então, estudar Moisés é muito importante para nós, porque ele, de fato, é a pessoa mais melancólica de toda a Bíblia. E isso é importante, acho que vale a pena a atenção em relação a isso, porque ele viveu no momento antes do dia de Pentecostes. Qual a importância disso? Porque a partir daquele momento, o dia de Pentecostes é uma data específica no calendário dos judeus, e eu estou me referindo a um evento que acontece no Novo Testamento. Antes disso, a interação de Deus com as pessoas era bem limitada. Agora, como a Cacau falou, nas entrelinhas de muitas canções, hoje nós temos um caminho aberto para Deus. Você não precisa de intermediários a não ser Jesus para acessar a Deus. E com o dia de Pentecostes inaugura um novo tempo, em que Deus não está só perto da gente, mas como o próprio texto lá de Atos capítulo 2 diz, Ele está sobre toda a carne, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Isso muda todo o jogo. Todo o jogo. Mas essa não é a realidade do Antigo Testamento. Essa não é a realidade de Moisés. Então ele tem desvantagens em relação a gente no nosso tempo aqui. Então eu queria ver com vocês algumas características, algumas poucas características que eu achei importante para a gente falar dentro desse período aqui de 40 minutos. A primeira delas é que ele é alguém muito talentoso. Os dons, os dotes e talentos inerentes a Moisés são evidentes em toda a narrativa bíblica. Toda a narrativa bíblica. Em Atos capítulo 7, Estevão, e a gente falou um pouquinho dele quando a gente falou do Paulo aqui, foi o primeiro mártir, né, da era cristã. A primeira pessoa que morreu pela causa de Jesus, assim, que está registrado na Bíblia. Ele falou sobre Moisés com detalhes muito ricos e importantes para a gente entender quem era este melancólico. Então, o que o Estevão disse? Que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Qual a importância disso, né? Qual é a relevância disso? O Egito era o centro da civilização nessa época, na época de Moisés. Todo o avanço tecnológico, artístico, civil da época, nascia no Egito. As tendências de moda da época vinham do Egito. Um egípcio tirava uma selfie com um colar diferente, os outros povos já começavam a curtir aquilo e procurar quem é que vende o colar. Ditava a regra do jogo. A riqueza do mundo antigo foi concentrada no Egito, por conta de uma história antiga, em que teve um período de grande fartura, 7 anos, e um período de grande seca. E Deus decidiu levantar um jovem hebreu chamado José, que estabeleceu um plano extraordinário de economia para os egípcios, de forma que no período de seca, quando todo mundo tinha fome, o Egito tinha fartura. E as pessoas vinham comprar os cereais e mantimentos no Egito. E com o tempo, o dinheiro foi acabando, a moeda de troca foi acabando, então eles vendiam as suas propriedades em troca de alimento, até chegar ao ponto de venderem a si próprios, como escravos. Então o Egito tinha muitas propriedades. Então tudo de grande e extraordinário começava no Egito. E Moisés teve o privilégio de ter uma educação diferenciada, nada mais, nada menos do que na família real do Egito. Foi criado pela filha do faraó. Então tem noção disso? Os primeiros 40 anos da vida do Moisés foi extraordinário. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem este privilégio, como melancólico que ele é,
A gente entende que parte do talento dele vem de toda essa cultura egípcia. Mas ele era alguém abnegado. Quando ele se percebeu como um jovem hebreu, na casa real, desfrutando dos banquetes e privilégios da sua posição, como um bom melancólico, ele não pôde suportar o distrato, a escravidão, o sofrimento dos seus consanguíneos, dos seus compatriotas. Então, o texto de Hebreus faz uma narrativa deste momento de abnegação do Moisés. O texto de Hebreus disse o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei, abre parênteses, mandou exterminar todas as crianças que nasceram naquele período, fecha parênteses. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o seu povo, com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. O melancólico é capaz de fazer tamanho ato de abnegação, de olhar para todo o seu conforto e dizer: não faz sentido eu desfrutar desses sabores, vendo os meus padecendo tanto. O coração do melancólico meio que pulsa fora do corpo, conecta com as pessoas que estão ao seu redor, tanto para bem quanto para mal. Nunca é só um ponto de felicidade, nunca é só um pontinho de ira, é sempre muito mais profundo do que parece, é sempre muito mais intenso. A vida de Moisés é uma prova muito clara de que nenhum homem ou mulher sai perdendo quando entrega voluntariamente sua vida para Deus. Deus cuidou de Moisés, honrando a sua abnegação. Então, eu sei que a gente gosta de dizer, e no nosso mundo é muito comum isso: menino, tu está sendo besta. Moça, para de ser besta. Está te doando demais. Está fazendo muito pelo outro. Pensa em ti um pouco. Mas esse é o brilho do melancólico. Esse compromisso com o outro. Deus honra isso. Deus honra esse tipo de altruísmo, esse tipo de abnegação. Deus honra esse tipo de compromisso. Quando abre-se mão de si mesmo em favor de outros. Mas ao mesmo tempo, Moisés tinha que lidar constantemente, como todo melancólico, complexos de inferioridade. Embora você veja claramente todos os talentos inatos do Moisés, ou dos melancólicos que a gente conhece, são geralmente maiores do que os talentos normais de um sanguíneo, de um colérico, por exemplo. A sensibilidade deles é muito diferente. Não tem como você disputar no perfeccionismo e na beleza, ou na contemplação da beleza, com alguém melancólico. Ele não consegue, ou com muita dificuldade ele se enxerga.
sem ajuda do Espírito Santo é muito difícil. Para alguém de temperamento melancólico, que ao longo da vida foi bombardeado com críticas, ou falta de aprovação, é muito difícil ele se perceber como alguém útil ou promotor, agente de beleza. Muito difícil. Porque na cabeça dele, ele é um desastre. Ecoam as palavras do passado que disseram imprestável, preguiçoso. Qual é a vantagem de fazer esse tipo de desenho, esse tipo de música? Isso não dá dinheiro, rapaz. Vai fazer algo útil, vai capinar um lote. Faça algo útil, larga esse instrumento. Dedique-se a algo mais consistente. Vai estudar medicina, direito, engenharia. Larga isso aí. E aquilo vai martelando a cabeça do melancólico, sufocando, reprimindo as suas emoções. E é muito difícil para ele lutar contra essa pressão exterior que soa muito mais forte dentro do seu próprio coração. Então, no geral, por conta da abnegação e de tudo isso que eu estou mencionando, ele tende a simplesmente viver a partir, não de seus dons e do seu autoconhecimento, mas a partir da opinião de outros. E isso é diferente de abnegação. Quando Jesus, por exemplo, explica o segundo e mais importante mandamento, quando ele fala sobre o amor ao próximo, você se lembra como Jesus fala isso? Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu coloco o meu próximo de pé de igualdade comigo. Eu não amo mais o próximo e nem eu me amo mais do que eu amo o próximo. Ele está de pé de igualdade comigo. Por isso, a lei assim mais importante de Jesus, quando ele fala do Sermão da Montanha, faça ao outro o que você quer que seja feito contigo. O que você gostaria que eles fizessem. Porque eu coloco o outro num pedestal que está na mesma altura, nivelado comigo. Essa é a ideia, essa é a lei do amor. Enquanto outros temperamentos vão ter muita facilidade em se amar mais do que ama os outros, o melancólico tem a tendência de amar mais aos outros do que ama a si próprio. A abnegação é o trazer a outra pessoa para o mesmo nível que eu. Ou eu me colocar no mesmo nível que ele. Entende a diferença? Esse talvez é um pecado grave do melancólico. No coração dele, ele tem a tendência de consertar o mundo, de resolver os problemas de todos. Gostam muito de desculpas, porque não conseguem se enxergar como são. Você não consegue elogiar. Porque ele diz, imagina, isso não foi nada. Não, que isso? Não precisa elogiar. Porque é desconfortável. Porque às vezes ele se vê tão pequeno, tão pequena, tão incapaz, que soa como mentira, como bajulação. Soa como qualquer coisa e não um elogio. Você entende isso? Agora fica mais fácil a gente interagir com o melancólico, não é verdade? Ou então você que é um melancólico, você se entender a partir disso. Essa é a sua tendência. E você precisa pensar isso. E tem um momento muito bacana da vida do Moisés, que eu acho que vale a pena a gente considerar para a nossa conversa aqui, que é o momento em que passam 40 anos que ele fugiu do Egito. E 40 anos depois da fuga dele do Egito, ele está morando num deserto.
A essa altura ele já se casou, já tem filhos, e ele tem uma visão de Deus bem estranha. Ele vê uma árvore, uma sarça, o tipo da vegetação ali, pegando fogo, mas as folhas não se consomem. E aquilo intriga, né? Mexe com a cabeça do menino. Mas como é que pode isso? E aí Moisés se aproxima daquele fenômeno e Deus está se manifestando a partir daquele negócio. E Deus fala com Moisés. E você vai ler isso e vai notar que a cada conversa, você vai ver um Moisés relutante. Relutante para não aceitar. Relutante, e ele está sendo sincero. Eu não posso, eu não consigo. E talvez seria importante para um bom melancólico se apegar a algumas referências bíblicas, porque aí eles conseguem colocar sua confiança não simplesmente naquilo que eles mesmos enxergam em si próprios, mas em Deus. Textos como esse texto de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho alguém comigo, eu não estou sozinho, eu não estou preso e cativo em meus próprios pensamentos, nas minhas memórias, nos meus ressentimentos, nas minhas dores, nas opiniões negativas que eu fui acumulando no meu backup, e que eu vou tirando do meu banco de dados a cada vez que eu vejo uma oportunidade pela frente, uma alternativa bacana, eu tiro lá da memória uma variável. Isso não vai dar certo. Não é possível. Eu não vou conseguir. Não, isso não vai para frente, isso não tem como. Porque aconteceu quando eu tinha 4 anos de idade. Entende? Então, pensando nessa conversa que Deus tem que ter com Moisés, é necessário, isso está registrado no livro de Êxodo. Ele começa a dar uma série de desculpas sinceras, porque era como ele se via. E Deus vai lidando com aquelas muitas desculpas. E a primeira desculpa que o Moisés dá, e eu não sei se você vai rir da piada, mas a primeira desculpa que ele dá para Deus é o seguinte: eu não tenho talento nenhum. E é interessante isso, porque eu não sei, parece que é um vírus que nasce com o melancólico, né? A pessoa é extremamente talentosa, extremamente. Fulano, como é que você conseguiu fazer isso? Não, fiz assim, rapidinho, não foi nada demais. Uma coisa extraordinária, assim. Tu podia levar isso para frente. Ah, isso não dá dinheiro, não. Isso não resolve, não. Não, isso não dá certo, não. Fulano, mas está muito bonito. Nada. Cara, eu não tenho nem jeito para isso. Fulano, mas o que tu fez é extraordinário. É nada. Conversa. Quando você vai para Êxodos 3, nos versículos 10 e 11, olha só. Deus está falando com Moisés. Vá, pois agora eu o envio. Eu estou contigo. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Deus, eu acho que o Senhor confundiu legal dessa vez. Talvez o meu sogro, o Jetro, ele é um cara. Ele tem umas ideias de negócio, assim, um jeito, uma perspectiva, uma liderança extraordinária. Eu acho que o Senhor confundiu. Eu sou o Moisés, eu não sou o Jetro. Ou então deve ter alguém por aí que talvez vai conseguir. O que Moisés está dizendo, eu não tenho o mínimo de talento para isso. Eu não tenho as habilidades necessárias para isso. Deus, o Senhor errou. E muitos cristãos melancólicos hoje, nos dias de hoje,
respondem aos vários chamados de Deus para as suas vidas do mesmo jeito. Eu não tenho talento. Fulano tem. Eu não consigo falar que nem ele. Eu não consigo falar que nem ela. Eu não consigo me posicionar que nem ele, que nem ela. Não tem o menor sentido eu tentar perseguir esta função, esta posição, este cargo, esse tipo de carreira, porque eu não tenho a menor chance, eu não tenho um talento. Fulano tem. Eu não. A pessoa talentosíssima, mas é capaz de responder desta forma. E eu acho bacana o que Deus está falando, porque parece que Moisés, ele só escuta o que ele quer. E geralmente o que ele quer escutar é uma via de autodestruição, sabe? Ele se autossabota. Ele só escuta o que ele quer, e o que ele quer geralmente é de uma perspectiva muito pessimista para ele. E aí Deus diz: Moisés, eu acho que você não entendeu. Você está falando sobre seus talentos, né? Beleza. Você não se vê, não é isso? Mas eu vou com você. Você tem noção disso? Eu vou com você. E eu vou te provar isso. A prova que eu estou te enviando, que eu estou contigo, é que quando você tirar o povo de lá, vocês prestarão culto neste monte aqui. Exatamente onde você está pisando, Moisés. Não, eu acho que o Senhor errou o endereço. E se tem uma coisa que Jesus falou com todos os seus discípulos, independente de temperamento, é simplesmente isso aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as nações. E o interessante é como Jesus termina essa conversa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É do mesmo jeito. Moisés, eu quero que você vá, faça isso, isso, isso. Ó, Deus, eu não tenho um talento. Ops, não é sobre o seu talento. Que você não consegue se enxergar. Eu já entendi, Moisés. Eu já sei que tu é melancólico. Vai ser difícil tentar te convencer dos seus talentos. Então aceita, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, quando Jesus fala isso, tem que ser claro para nós que quando nós decidimos fazer o que Jesus quer que a gente faça, Ele está com a gente. E isso faz toda a diferença. Não é a sua capacidade argumentativa, não é a sua capacidade de gestão, não é a sua capacidade de convencer as pessoas de caminhar numa certa direção. Não é isso, é porque Jesus está com você. Isso que faz a diferença. Se nós fazemos as coisas do jeito de Jesus, nós podemos contar com a presença de Jesus, com o apoio de Jesus, com o jeito de Jesus cuidar de nós enquanto nós fazemos. Você entende isso? Isso é extraordinário. Aí o Moisés, ele escuta aquilo, beleza, eu entendi, não tem como debater com isso, né, Deus? O Senhor está comigo, isso é extraordinário, mas sabe de uma coisa, eu não conheço teologia. Está aí um problema. Eu não falo que nem a Nayan, convicta do que ela acredita. Eu não falo que nem o Wildek. Eu nem entendo direito aqueles negócios que eles dê, credo, não sei o quê. É difícil interpretar aquele negócio todo. Assim, sendo muito honesto, eu nem sei direito como é que a nossa história foi desenrolada. Eu tenho muito que aprender. Me deixa fazer um curso. Me deixa fazer um seminário, uma faculdade de teologia, né, eu aprender mais da Bíblia, e aí eu vou e faço o que o Senhor manda eu fazer. Não é isso? Olha só como é que Moisés reluta. Beleza. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, ó, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer?
O nome nesta cultura tem a ver com o caráter. Não é só o nome, né? O vocativo em si. Não é isso. É como é que ele chama? Não. É o caráter dele. Qual é o caráter de Deus? Quem é Deus de fato? É isso que Moisés está perguntando. Quando eles perguntarem, quando eles tiverem um monte de dúvidas a respeito dos negócios, eu vou dizer o quê? Ele foi instruído na arte dos egípcios e não na cultura hebraica. Não participou da tradição oral ali dos seus antepassados, né? Que contava as histórias de Deus de pai para filho. Ele teve que aprender a desenvolver isso. A verdade é que muitos cristãos modernos alegam esse tipo de ignorância. E usam isso como muleta, como desculpa, para não dar seu testemunho a favor de Cristo. Para não fazer o que Jesus os mandou fazer. E o tempo passa, os meses passam, anos, e eles não conseguem, e toda vez é a mesma história. Eu não sei o que dizer. É verdade? Então, você que não é um cristão e caiu de paraquedas hoje aqui nesse auditório, ou está acompanhando a gente aí de forma online, por alguma razão que eu não sei explicar qual é, mas você veio aqui e pensa aí nos seus amigos que são cristãos. Quantos deles foram capazes de te apresentar Jesus de um jeito claro? Ou pelo menos tentou isso? Porque a maioria não tenta. A maioria dos cristãos, sabe o que eles fazem? Eles querem dar conselhos bíblicos, mas não falar de Jesus. Orientações bíblicas. A Bíblia diz que tem que fazer dessa forma, vai que tu faz e dá certo. Mas não falar da pessoa de Jesus. Não é verdade? No máximo, eu já sei. Esses seus amigos cristãos, eles te chamaram para vir para uma igreja, para um culto, para um negócio, escutar uma música gospel, assistir um negócio de crente. Mas eles mesmos foram lá e tiveram o desprendimento de ouvir possíveis questionamentos e falar um pouco da fé deles de verdade? Eu acho que não, viu? Ou então você que é cristão e sabe de todo esse beabá aqui, quantas vezes você saiu do seu ambiente, da sua zona de conforto e encarou aquele amigo de 10, 15 anos e decidiu compartilhar não bons conselhos sobre a Bíblia ou sobre Deus, mas apresentar quem é Deus. O que Ele fez por você. Qual é o impacto disso para a tua história? E ao mesmo tempo para a tua eternidade. Qual é o impacto disso? Talvez muitos de nós nunca teve o privilégio, nunca teve um privilégio, de ver alguém nascendo de novo diante de si. Sabe o que é nascer de novo? É alguém que não crê em Jesus e passa a crer em Jesus. De verdade, assim, de coração. Que confessa Jesus com a boca, mas crê de fato com o coração. Não é um proselitismo, não é uma mudança de religião, não, eu não estou falando disso, eu estou falando de realmente ter uma experiência de novo nascimento mesmo. Muitos de nós não teve essa oportunidade. Mas muitas vezes não é porque não tinha oportunidade, mas é porque não agarrou a oportunidade. Não quis dar o passo. E talvez usou muitas das desculpas que o Moisés está usando aqui. Eu não tenho um talento para isso. Eu não tenho um dom para isso. Ou eu não conheço teologia. Você entende? Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos quando eles poderiam argumentar com Jesus sobre isso. Jesus já blinda eles. Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que falará por intermédio de vocês. Você tem noção disso aqui?
Isso requer um tipo de desprendimento. É você romper com o compromisso com as suas próprias capacidades e passar a confiar nas capacidades de Deus, no poder de Deus. É você abrir mão de pensar que através de você e somente de você as coisas extraordinárias podem acontecer. Mas então olhar para Deus de um jeito especial e dizer: Deus, não importa quem eu sou, não importa os meus talentos ou as minhas capacidades ou falta delas. Eu estou me dispondo a fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. Porque eu sei, Jesus disse isso aqui. E eu sei que o Senhor pode me usar para falar ao coração das pessoas. E não tem como se preparar para isso. Não tem curso bíblico para isso. Não tem treinamento para isso. É você dar o passo. É decidir confiar em Deus. Entende isso? Então Deus disse ao Moisés: Moisés, você não precisa fazer um seminário, cara. Você vai dizer para o pessoal: eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E ele continua, eu vou já explicar isso. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, esse é o meu caráter, para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. A grande questão não é quanto sabemos sobre Deus, mas quanto nos importamos com a salvação das pessoas. Eu queria que você imaginasse, se você acreditasse de verdade nesse negócio que a gente fala aqui domingo após domingo e às vezes até ao longo da semana. Imagina se você acreditasse de verdade que existe Deus, que existe o cão, que existe céu, que existe inferno, que existe os capirotos que atentam a nossa vida aí todo dia. Eu queria que você imaginasse que você acreditasse nisso mesmo. Imagina, se você acreditasse nisso mesmo. Tenta pensar nessa hipótese. Eu tenho certeza absoluta que você ia olhar para o seu filho de um jeito muito diferente. Você olhar para ele e você ia pensar: cara, eu não gostaria que esse rostinho lindo ardesse no inferno. Imagina, se você acreditasse mesmo nisso. Você nunca mais ia olhar para o seu pai da mesma forma. Você nunca mais ia olhar para os seus vizinhos da mesma forma. Se você acreditasse mesmo, tenta pensar nessa hipótese. Isso tudo é verdade, aquela coisa toda. Como é que você encararia as pessoas que convivem com você? Porque a gente que é crente, o crente, ele é bronca, cara. Ele gosta muito de frases prontas, de clichê, de postagem, né? de evangelizar o além, né? o mundo, né? Ele posta que ele é cristão, ele posta os negócios de crente. Isso é bacana, não estou falando de parar de fazer isso. Ele ajuda, né, financeiramente pessoas que estão evangelizando o mundo afora, mas correndo um risco gigante de perder o vizinho, o esposo, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Está entendendo? Agora imagina se você acreditasse mesmo. Viver esse mundo, viver esta vida seria muito diferente. O grau de prioridade com que você encararia a necessidade de falar de Jesus para as pessoas seria muito diferente. Eu ouso dizer que quando você olhasse para a bio do seu Instagram, a primeira coisa que você ia pensar ali, que a gente tem que dizer o que a gente é, né? Uma biografia, uma autobiografia ali, né? Você ia pensar: eu sou cristão e trabalho
num açougue. Eu sou cristão e sou advogado. Eu sou cristão e sou médico. Eu sou cristão e sou professor. Eu sou cristão e sou policial. Porque o nível de prioridade mudaria completamente. Isso ficaria refletido, inclusive, na sua bio. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando que você tem que fazer isso na bio, pelo amor de Deus. Não seja literal. Né? Eu estou falando de prioridade. Você ia olhar para o seu filho e ia pensar assim, eu sou pai, eu sou mãe, mas antes disso eu sou cristão. Eu tenho uma regra. Jesus me deu um direcionamento, Ele disse que estaria comigo, então eu vou caminhar nesta direção. Porque isso, dentro do nosso exemplo, pelo menos, isto é verdade. Agora, saindo um pouco do conto de fadas, e avaliando um pouco a nossa vida, será que a nossa dificuldade realmente hoje é falta de conhecimento a respeito de Deus, do cristianismo? Será que o nosso problema, e porque a gente não avança tanto, realmente é falta de conhecimento? Falta de informações a nosso favor? Será que é isso? Será que a gente não dá passo na direção das pessoas que estão se perdendo do lado da gente? Porque a gente não sabe direito o que falar? A gente não tem as palavras certas a dizer? Será que é isso? Eu aposto com você que a grande questão não tem a ver com o quanto nós sabemos, mas de fato com o quanto nós nos importamos com a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Estou nem falando de você. Entende isso? Ô Moisés, não é sobre você ser capaz ou não ser capaz, conhecer ou não conhecer. Meu amigo, eu vou com você. Eu sou, está te enviando, o Deus que simplesmente é a própria existência. Que é diferente de tudo que existe no mundo. Aquele que era antes de todas as coisas. Aquele que é e que durará eternamente, este te envia. Eu sou, te envia. Isso é tão sério que o hebreu nem usa essa coisa do eu sou alguma coisa. Né? Eu sou feio. Né? O hebreu não fala isso, né? Pelo menos não nessa época. Para adjetivar alguém, ele precisa dizer que ele é filho da feiura. Mas eu sou feio é muito pesado. Porque eu sou é uma parada que é de Deus. Entende? Porque só Ele é nele mesmo o que Ele é. E Deus dá uma dica. Eu sou o Deus dos antepassados de vocês, que esteve com vocês o tempo todo, desde Abraão, Isaque e Jacó. Diga ao povo que eu sou te enviou. Agora imagina a cabeça de Moisés ouvindo tudo isso. Você acha que ele ia se render? Imagina, melancólico que era. Com essas desculpas infalíveis, eu não tenho um talento nenhum. Eu não entendo muito de teologia. Aí ele apela com Deus. Beleza, o Senhor vai estar comigo, né? Mas a verdade é o seguinte. Ninguém vai acreditar em mim. Tem como não? Tem como não, Senhor? E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. E aí, eu vou dizer o quê? Lembra que Deus já tinha falado para Moisés, no capítulo 3, no versículo 18, que ele estaria com ele, que as autoridades de Israel vai atender o que ele está pedindo, o que ele está propondo. Mas a verdade é que o medo de ser rejeitado faz parte desse complexo de inferioridade que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do melancólico. É o calcanhar de Aquiles. Moisés revela esse medo em sua desculpa, até contradizendo diretamente a promessa que Deus faz para ele. Olha só o que Deus diz. Eles vão te ouvir. Mas você, se parar só nessa parte da história, você não vai entender o que Moisés está pensando. Lembra que eu disse que o melancólico ele faz backup?
E de vez em quando ele vai tirando alguns arquivos antigos. Ele tem um backup grande. E tem coisa dentro desse HDzão do Moisés de 40 anos atrás. Que quando ele vê alguma coisa parecida com o cenário ali do que ele viveu há 40 anos atrás, é como se ele sentisse tudo de novo. Entende? E aí isso amedronta ele. Isso causa uma confusão, porque ele mistura o sentimento do passado com a atitude do presente. E o que aconteceu 40 anos atrás que possivelmente foi o que mexeu com ele aqui agora? É porque ele já tinha tentado ser o libertador do povo no passado. Ele, como egípcio, membro da família real, isso é importante da gente lembrar. Em alguns capítulos atrás, ele tentou apaziguar uma briga e terminou que ele matou um egípcio e escondeu o corpo dele. Ele achava que ninguém estava vendo, ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Moisés é um revolucionário. Ele entendeu que ele também é hebreu, ele tem que fazer alguma coisa pelos seus. E aí, numa outra ocasião, ele vai tentar resolver uma outra questão. E aí os hebreus olham para ele naquele momento e dizem assim na cara dele: ô Moisés, quem foi que te fez policial aqui? Quem foi que nomeou você líder e juiz sobre nós? Por acaso tu vai nos amedrontar? Tu vai nos coagir? Porque você matou o egípcio naquele outro dia? E aí o texto bíblico diz que Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. 40 anos atrás. 40 anos atrás. Mas é uma memória viva. É porque, na verdade, o fracasso é uma experiência devastadora para alguém de temperamento melancólico. Desse momento em diante, seus sentimentos de inferioridade aumentam e eles passam a ter pavor de fazer qualquer nova tentativa, com medo da possibilidade do fracasso bater a porta novamente. Tem que ser perfeito, as coisas têm que... Não aconteceu, acabou. Eu não vou tentar mais. E é justamente aqui que o melancólico, ou alguém com essa tendência no seu temperamento, ele deveria examinar com cuidado um hábito que lhe é natural, o de pensar mais em si do que na causa de Cristo, do que nas promessas de Deus. Ele não pode medir a sua vida à luz dos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Quer ver? Vamos puxar um exemplo daquilo que a gente falou. Jesus mandou a gente fazer discípulos, por exemplo. O melancólico fez uma primeira tentativa. E aí alguém responde mais ou menos assim para ele: e tu acredita nessas besteiras, é? Eu nunca imaginei que tu acreditasse nisso. Parece ser tão inteligente. Como é que você acredita nisso? Acabou. Qual é a chance desse cara fazer isso de novo? Mínima. Qual é a chance dele retrucar? Mínima. Eu só não vou dizer nula porque Deus ainda existe. Né? E porque Deus existe, Ele pode mudar realidades. Então pense em qualquer outra coisa que ele tentou. Não deu certo, acabou. Tente outra vez, essa música que o Raul Seixas fez não foi para mim. Eu não vou tentar outra vez. Já tentei, não deu certo, e eu vou fazer outra coisa. Você entende isso? E eu acho bacana como Deus responde ao Moisés.
Moisés, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, Moisés, eu estou entendendo o que está na tua cabeça. Eu sei que esse ressentimento está te atormentando, beleza. O problema é que naquela época, quando você tentou fazer aquilo, do seu jeito, você usou as suas ferramentas, a sua estratégia. Agora eu estou contigo e vai ser do meu jeito. Acorda. Não é sobre a tua capacidade, mas sobre o que eu tenho para fazer através de ti. E aí há uma sacada, um negócio bem interessante no texto, um jogo de expressões que dão muita luz para muita coisa do que a gente precisa fazer nos dias de hoje. Olha só como é que Deus interpela Moisés. Que é isso que você tem aí na mão? É um cajado. Jogue-o no chão. E aí Moisés joga o pedaço de pau no chão. E aí o bicho vira uma serpente. E aí o texto diz que Moisés foge dela. Corre da bicha. Fuja não. Pega pela cauda. E aí ele pega pela cauda e a bicha vira cajado de novo. Imagina, mamãe. Minha mãe tem medo de cobra. Imagina se Deus apronta uma dessa contigo. Tinha que ser outra coisa, né? Vira um morcego, né? Um cachorro, mas cobra não. Ai, que loucura, cara. Que loucura. Mas você está vendo? Moisés está pensando assim, ó, ninguém vai acreditar em mim, Senhor. Porque ele está focado no que aconteceu. Tem uma história, tem um pano de fundo. Moisés, agora vai ser diferente. O que você tem na mão? O que eu tenho na mão não é grande coisa, é um material de trabalho aqui, de curral, ovelha, esses negócios assim. Pronto, eu vou usar isso também. Você está entendendo? Eu vou usar isso também. Eu vou usar isso também em meu favor. E assim, eu não sei você, mas essa pergunta ecoa no meu coração em várias ocasiões da minha vida. Né? Porque o problema do temperamento sanguíneo é que ele é um melancólico dissimulado. Eu acho que não tem coisa mais sem futuro do que a pessoa ser sanguínea. De verdade, cara. Porque a alegria é muita alegria, é espalhafatoso. Agora, quando ele se dana para chorar, é um inferno, cara. É um inferno. Não é verdade, Keitiúcia? Cara, é uma... E assim, é diferente do melancólico, né? Porque ele se reprime, se esconde, vai para baixo da cama e fica ali. O sanguíneo não se aguenta. Aí ele posta, ele faz uma live, ele chorando. É um inferno, cara. Ele não está querendo se aparecer. É porque ele é sanguíneo. Ele chora mesmo. Se ele está aqui, ele sentiu alguma coisa, ele vai chorar e acabou. Se tu achou ruim, achou diferente, o problema é teu. Ele é fiel às suas emoções. Entende? Cara, é muito sem futuro ser sanguíneo. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho direito de fala. Ai, meu Deus. O que você tem na mão? Isso ecoa na minha cabeça em vários momentos da minha vida. Eu não sou um bom em conta, Deus. O que você tem na mão? Eu consigo conjugar verbos, consigo fazer interpretação de texto e consigo explicar o que está no texto. Eu vou usar isso. Você entende? O que você tem nas mãos? Eu já sou diferente, eu já sei fazer conta. Eu sou bom com os números, eu sou bom com estatística, eu entendo um pouquinho desse negócio. Pronto, eu vou usar isso. O que você tem nas mãos? Eu já sou diferente, eu nem sou muito de falar e nem sou muito bom com os números. Eu sou mais sensível, eu entendo bem as pessoas, parece que eu sinto, sabe, quando... Pronto, eu vou usar isso. O que você tem nas mãos?
Olha, eu não pensei em muita coisa, eu não sei se faz sentido, mas eu tenho muito dinheiro. Pronto, eu vou usar isso. O que você tem nas mãos? Ah, caldo como ninguém. Pronto, eu vou usar isso. O que você tem nas mãos? Deus, só veio na minha cabeça, eu tenho 2 filhos. Pronto, eu vou usar isso. Você está entendendo a coisa? E acontece exatamente o que acontece aqui. Quando a gente coloca aquilo que a gente tem nas mãos de Deus, quando sai das nossas mãos e vai para as mãos de Deus, e o negócio se transforma, a gente meio que se assusta. Que estranho. É diferente. Você nunca tinha parado para pensar, principalmente se você é uma pessoa com esse temperamento mais melancólico, que o que você tem pode ser usado por Deus de um jeito extraordinário. É porque, na verdade, nas mãos do Criador, as coisas simples, ordinárias, aparentemente pequenas, talvez você até considere inúteis, mas que estão nas suas mãos, se tornam extraordinárias. Extraordinárias. É um detalhe. É uma coisinha que te difere. Que você tem. É uma qualidade, é um recurso. É uma habilidade. É um dom. É um desejo. É um impulso para algo específico. E de repente, quando você ouve essa pergunta, o que você tem nas mãos, é a única coisa que você lembra. Talvez exatamente isso que Deus pode usar. Porque a coisa não é o foco, mas o Deus que transforma a coisa. Entende? E por fim, depois de ouvir tudo isso, Moisés se entrega à sua pior desculpa. A verdade é que eu não quero ir. Deus, envia outra pessoa, por favor. Em outras palavras, ficarei muito grato, Senhor, se o Senhor considerasse outra pessoa. É porque a verdade forte, né, pesada, desse temperamento principalmente, é que o ressentimento limita a visão. Limita a visão. Limita a perspectiva. Ele ignora fatos por causa de um trauma. Por causa de um não no passado. Por causa de uma crise. E aquilo é como se marcasse ele para sempre. Mas se diante de Deus, nós superamos isso. E às vezes superar não é esquecer, não é ignorar, mas é parar de olhar para o que aconteceu, ou para o que nós somos capazes ou não de fazer, e olharmos para Deus, e passarmos a confiar naquilo que Ele está dizendo. Deus nos conduz a realizações extraordinárias. Você entende isso? O apóstolo Paulo falou um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Independente do que acontece na sua vida, entenda que Deus é por você. Agradeça porque poderia ser muito pior. Está difícil? Agradeça porque poderia ser muito mais danoso. Agradeça. E às vezes esse ressentimento, esse trauma, ele se configura de um jeito tão destruidor, que a gente começa a alimentar aquilo que a gente falou numa série passada. Lembra? Se configura como falta de perdão. E o perdão, ele é como um câncer, que vai nos corroendo, nos destruindo por dentro. Nos aprisiona. A falta de perdão é como um câncer.
E somente uma atitude completamente diferente, o de perdoar, é que resolve tudo isso. Moisés estava marcado por um passado de rejeição. E não fazia sentido que ele, uma vez rejeitado, fosse ouvido por aquele povo de novo. Só que agora seria diferente. Porque não seria do jeito revolucionário dele. Seria do jeito de Deus. Com o apoio, presença e capacitação de Deus. Por isso é importante, principalmente para um cristão melancólico. Se você é melancólico e também é cristão, eu tenho um mantra para ti. Um mantra. Isso aqui tu anota na mão, anota na page ali do teu computador, faz um quadro, tatua, não sei, inventa uma história. Que é Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Felipe, mas é uma tatuagem muito grande se eu botar esse negócio todo. Então bota assim, ó, pensem nas coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus. Facilita a tua vida, né? E economiza a tatuagem. Gente, o Moisés melancólico, ele precisa se voltar para Deus. Ele precisa parar de olhar para si mesmo. E isso, eu falo de todos os outros temperamentos. Porque alguns são muito autoconfiantes. Isso não significa que eles são corajosos e confiam em Deus. Você entende isso? Se a gente fosse ver o temperamento do Moisés a fundo, você ia ver várias coisas. Você ia ver o perfeccionismo dele, você ia ver a sua lealdade para com Deus. Tem uma ocasião ali que Deus diz o seguinte: Moisés, é o seguinte, esse povo é carne de pescoço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar vocês, vou dar tudo que vocês precisam para chegar lá do outro lado, mas eu não vou com vocês. Sabe qual é a resposta de Moisés? Ele poderia responder como a maioria responderia. Então, ainda bem, né, Senhor? O Senhor vai deixar a gente, mas vai continuar abençoando, né? Cuidando. Ainda bem, Senhor. Porque tem gente que relaciona com Deus só a partir dos benefícios, né? Mas Moisés é leal a Deus. Sabe o que ele responde? Entendi. Então, dessa forma é o seguinte, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Saímos com o Senhor, vamos chegar com o Senhor. Eu não vou. Eu não quero só o que o Senhor pode me dar. Eu quero o Senhor. Eu não quero só o que o Senhor pode fazer. Eu quero o Senhor. É um Moisés muito maduro, muito diferenciado. Mas ao mesmo tempo, Moisés é leal para com o seu povo. Tem um momento que Deus se zanga com o povo, porque pensa num povo complicado, diferente do povo de Deus de hoje em dia. O povo de Deus hoje em dia é quase perfeito, ninguém peca mais, é todo mundo crente. Se você conhece um crente, você sabe, são todos perfeitos, né? Maravilhosos de se conviver, gente da melhor qualidade, né? Pessoas generosas, amáveis, pacientes, bondosas. O povo de Deus da nossa época é muito gente boa. É um privilégio, inclusive, ser pastor, né? Porque o pessoal é muito bacana. Ninguém pensa em divórcio, ninguém pensa em matar ninguém, é muito bacana, cara. E aí, nessa ocasião, nessa época em que o povo era carne de pescoço, Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, eu vou matar todo mundo, e vou começar só contigo, cara, porque eu não aguento mais esse pessoal. Eu não aguento, não suporto mais esse pessoal. O pessoal é bronca. Não vejo a hora de ver o pessoal da IEB, que é top, né? O pessoal da IEB é top. Mas esse pessoal, não dá. Aí Moisés é leal ao povo. Dá não, Senhor. Deus, o cara está aconselhando Deus. Olha só. Deus, é o seguinte. Eu não quero te induzir a nada. Mas tenha misericórdia do povo. Sabe por quê? Porque se de repente esse povo morre todo aqui, imagina como vai ficar aquilo que o Senhor fez, que foi algo grandioso lá no Egito.
O Senhor tirou a gente de lá para matar no deserto? Deus, não vai cair bem para o Senhor. Então, para evitar esse transtorno, vamos aguentando. Vamos aguentando esse pessoal. E aí eles vão morrendo. Aí vai vindo uma nova geração, quem sabe eles são melhores que os primeiros. Então, beleza, Moisés. Mas esse pessoal aí dessa geração, nenhum vai entrar na Terra Prometida. Vai ficar todo mundo para trás. Então, beleza, Senhor. Beleza. Aí a caminhada que podia durar uns 100, 90 dias, vai durar 40 anos. Né, para o pessoal, aquele pessoal todo morrer. A verdade é que não há um temperamento que Deus não possa transformar. Não interessa se você é um pouco mais introvertido, extrovertido, um pouco mais ácido, né? Seco. Se você é mais emotivo, não importa. Deus pode te transformar. O problema é que geralmente é quando a gente faz essa coisa de olhar para o que tem nas nossas mãos. E a gente tira das nossas mãos e coloca nas mãos de Deus. Deus, o que eu tenho é isso. Porque como a gente disse a respeito do Moisés, nas mãos do Criador, as coisas ordinárias de nossa vida se tornam extraordinárias. Porque o foco não é aqui, é no que Ele pode fazer. É no que Ele é capaz de fazer. Então, eu tenho algumas perguntas para a gente encerrar isso aqui, dentro do prazo de 40 minutos que a gente combinou no início. A primeira pergunta, para respeitar esse horário, vocês conferiram aí o horário, está tudo certinho? O meu relógio está vermelho, eu não sei porquê. A primeira pergunta é, você tem a tendência de guardar ressentimentos? Mágoas? Você tem um backup bacana aí? Você faz toda noite, né? Que nem o WhatsApp, né? Faz um backup todo dia. Para ficar aquelas conversas ali gravadas. Eu tenho uma nuvem no meu computador. A cada coisinha nova que ele vai colocando aqui no meu computador, aquilo vai indo para a nuvem. Para não correr o risco de eu perder o computador e perder os arquivos. Você tem essa nuvem aí? Acontece uma coisa assim parecida com o que aconteceu há 40 anos atrás, você puxa o arquivo e você revive todo o sentimento, todos os detalhes, toda a dor que você sentiu há 40 anos atrás. Você tem essa tendência? Eu não consigo ter essa tendência, eu consigo esquecer muito facilmente. Esse pecado, graças a Jesus, eu não vou ter problema. Eu tenho muitos outros, mas esse eu estou de boa. Mas se você tem, eu queria que você começasse a pensar sobre isso. Porque alguns dos nossos pensamentos ruins podem nos impedir de ver o que Deus pode realizar através de nós. Então isso acontece com você? Você administra pensamentos ruins a ponto disso te impedir de ver o que Deus pode fazer através de você. Não é sobre você. É sobre o que Deus pode fazer através de você. É diferente. E uma pergunta que não sai da minha cabeça e de tempos em tempos eu me faço, e eu queria que você adotasse esse tipo de autoexame. O que você tem em suas mãos? Como Deus pode usar o que você tem para fazer coisas extraordinárias? Não é o que você tem que é extraordinário. Não se iluda, não se engane. Mas é o que Deus pode fazer disso. Então, meu amigo, melancólico ou não, Deus está diante de ti, hoje. E eu ouso dizer, como sempre esteve. E ao longo de todo esse período, durante toda essa jornada, você foi, como Moisés, um sagaz, cheio de desculpas. Você tem muitos por que não. E cara, honestamente,
Eu não sei você, mas vale muito a pena nós colocarmos aquilo que nós temos nas nossas mãos, nas mãos de Deus. Deus quer usar a gente. E talvez tenha um monte de áreas, um monte de coisas que você pode começar a fazer, que antes você fazia, talvez, antes de hoje, você fazia despretensiosamente. É uma habilidade inata, é um negócio que você faz, mas quem sabe? Quer ver um desafio interessante? Para IEB acontecer, isso é só um exemplo, nós precisamos de diversos talentos. Pessoas que são capazes de tolerar uma criança por 1 hora, 1 hora e meia. Não é fácil, amigo. Às vezes nem o pai aguenta. Imagina nós, meros mortais. Mas tem gente que sente super à vontade com isso. A gente tem espaço para você desenvolver isso. Tem pessoas e tem áreas na nossa comunidade, pessoas que se dedicam na tecnologia, comunicação. Desde mexer com esses negócios de internet, uns negócios aí que eu não vou saber te dizer, mas é coisa que tem a ver com computador. Até um design, uma arte, um desenho digital. E que talvez para você é muito fácil, é muito simples. Talvez não seja tão impactante assim. Você nunca tinha parado para pensar que isso pode ser útil. Tem pessoas na nossa comunidade que pensam nessas coisas assim, ó. Que tem um olhar para a beleza diferenciado. Que se importam em o lugar ser atraente. Que gostam de cultivar detalhes. Que se atentam aos pequenos defeitos. Tem lugar para você. Você pode usar isso também. Talvez você é um bom comunicador, você consegue se expressar muito bem, tem lugar para você também. Talvez você tem outras habilidades que não são comportadas aqui com a estrutura que a gente tem agora. Mas eu não tenho dúvida, Deus pode usar o que você tem nas suas mãos. Coisas ordinárias, simples, mas que podem ter um impacto extraordinário. E agora, especialmente para os melancólicos, para a gente encerrar. Vocês se escondem muito bem. Vocês escondem suas habilidades muito bem. Vocês fogem de elogio. Tem um porquê para isso. E às vezes esse porquê não é bonito. Às vezes é só vergonha mesmo. Mas o ponto, e eu não quero trazer mais culpa, mas o ponto é que você tem um tesouro aí. E cara, não somente Deus quer usar, mas a gente está precisando. Sacou? A gente precisa da tua perspectiva. Pessoas precisam da tua empatia, da tua sensibilidade. Pessoas dependem do teu jeito de sentir o outro para andarem mais uma milha numa crise que estão vivendo agora. Pessoas precisam do teu nível de abnegação para poder ver Deus no mundo que eles conseguem ver só egoísmo. Entendeu? Não precisa subir no palco e ter que fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas é colocar nas mãos de Deus. Deus quer te usar, amigão. Mas nós precisamos de ti. Fechou? De pé junto comigo, por favor.